Ah, então você está de férias. E que tal usar esse tempo para se destacar no mercado, adquirindo conhecimento e melhorando o seu currículo? Pois essa é a sua oportunidade. Estamos com uma super promoção de férias, todos os nossos cursos estão em promoção, e em alguns casos com até 40% de desconto. Não perde essa chance de adquirir os melhores cursos de engenharia por um preço ainda melhor. Para isso, basta aplicar o cupom FÉRIAS 2019 no momento da compra e pronto, você já está um passo mais perto do sucesso profissional. Aguardo vocês lá! Olá pessoal, aqui é o engenheiro civil Emanuel, especialista em estruturas de concreto e fundações. E nesse vídeo nós iremos dar continuidade ao dimensionamento de uma viga em concreto protendido. O que nós iremos fazer agora é determinar as combinações de serviço que a gente precisa aí para verificar a nossa peça e determinar a quantidade de cordoalhos que nós precisamos nessa nossa viga. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora é determinar qual que vai ser a proteção que a gente vai utilizar. Nós podemos ter, vamos abrir aqui a norma, nós podemos ter aí uma proteção parcial, limitada ou completa. Aqui pela tabela 13.4 da NBR 6118, ela nos especifica aqui o que a gente tem que verificar para cada nível de proteção que a gente tem. Por exemplo, a proteção parcial, ela só vai poder ser utilizada em pré-tração com classe de agressividade 1 ou pós-tração com classe de agressividade 1 e 2. E a gente precisa verificar aí o estado limite de abertura de fissuras, utilizando a combinação frequente. Já quando a gente tem concreto protendido nível 2, que seria então a proteção limitada, a gente pode utilizar ele em pré-tração com a classe de agressividade 2 e 1. Aqui a norma não deixa claro, mas a gente pode utilizar também na classe de agressividade 1, essa proteção limitada, ou com pós-tração na classe de agressividade 3 e 4 e 1 e 2 também. E a gente precisa verificar a peça em duas condições, que seria o ELS-F e ELS-D, que seria então o estado limite de formação de fissuras e o estado limite de descompressão. Então, na proteção limitada, para verificar o estado limite de formação de fissuras, a gente tem que utilizar a combinação de serviço frequente. E para verificar o estado limite de descompressão, a gente precisa utilizar a combinação quase permanente. E por fim, nós temos aqui o concreto protendido nível 3, que seria então a nossa proteção completa, que é a melhor proteção que a gente pode utilizar. Consequentemente, também a mais cara. Ela pode ser utilizada aqui na pré-tração, na classe de agressividade 3 e 4, e 1 e 2 também, apesar da norma não deixar isso claro. E também pode ser utilizada na pós-tração, tanto na classe de agressividade 1, 2, 3 e 4. Quando a gente trabalha com proteção completa, a gente precisa verificar a peça quanto ao estado limite de formação de fissuras utilizando a combinação rara e quanto ao estado limite de descompressão utilizando a combinação frequente. A montagem dessas combinações é dada aqui também pela NBR em algumas tabelas. Qual proteção que a gente vai escolher aqui? Nós vamos trabalhar aqui com uma proteção limitada, um concreto aí protendido nível 2. Então a gente vai ter que fazer verificação aí para a combinação frequente e para a combinação quase permanente. A montagem dessas combinações elas não vão ser abordadas em detalhes aqui nessa série de vídeos. A gente vai apenas fazer aqui, já que como a gente tem carregamentos simples, a gente não tem vários carregamentos acidentais, por exemplo, montar essa combinação é bastante simples. Basta aplicar ali alguns coeficientes que a gente obtém aqui na NBR 8681, conforme a gente já falou aí no vídeo anterior. Então vamos lá dar início à determinação dessas combinações de serviço. Temos aqui a combinação de serviço frequente. Vamos chamar aqui de FD frequente superior, que a gente vai fazer para as tensões que a gente achou aqui na borda superior
e para a borda inferior da nossa peça. Para cada borda a gente vai fazer uma combinação frequente e uma combinação quase permanente. Então, na combinação serviço frequente a gente vai ter duas aqui, vai ter a frequente para a borda superior e para a borda inferior, que vão ser as tensões aí, utilizando aí os coeficientes para minorar o que for necessário. Como que a gente vai então fazer essa combinação de serviço? Conforme é dito pela norma, tanto o carregamento permanente quanto o carregamento de peso próprio, eles têm que se manter com os seus valores característicos. E os carregamentos acidentais, para a combinação frequente, eles têm que ser multiplicados pelo coeficiente que nós temos aqui, que seria o π1 de 0,40. Então vamos lá fazer a montagem. Vai ser o que então? Vai ser o nosso sigma S pp mais o sigma SG, que é do carregamento permanente, mais, abre parêntese, vai ser o nosso π1 vezes o sigma SQ, que vai ser lá do nosso carregamento acidental. Vou colocar subscrito. Isso resulta para a gente, então, em menos 7.294,875 kPa, o que indica que há uma compressão. Vamos copiar isso aqui e vamos fazer agora o FD frequente inferior, que é em relação à borda inferior da nossa peça. Aonde é S, a gente muda para I. E é essa a única diferença. E isso vai resultar para a gente em 14.246,257 kPa. Essas daí, então, são as combinações de serviço frequente. Vamos fazer agora a nossa combinação de serviço quase permanente. Como que a gente faz isso? Vamos chamar aqui de FD Qperm superior, que vai ser o Qperm S. Ela vai ser o que? Vai ser a nossa tensão na borda superior, devido ao peso próprio, mais a nossa tensão superior devido ao carregamento permanente, mais, abre parêntese. Agora a gente vai ter que utilizar o outro coeficiente aqui, ó, que vai ser o π2, que é 0,30, para montar então essa combinação quase permanente. Então, π2 vezes o sigma SQ. Isso resulta para a gente em menos 6.927,375 kPa. A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui para a borda inferior. Então vamos só copiar ali e mudar o que é necessário, que vai ser o FD Qerm inferior. E o nosso sigma I. Isso vai resultar para a gente em 13.528,561 kPa. Então nós já temos aqui montada as combinações frequente e quase permanente. O que a gente pode fazer agora? Determinar a tensão aí no tempo infinito, que vai ser a tensão que a gente vai ter atuando na peça após as perdas imediatas e perdas progressivas que a gente tem aí no concreto protendido. Nessa sequência de vídeos a gente não vai entrar muito em detalhes como é calculado essas perdas, mas são perdas que existem e devem ser consideradas, porque em muitos casos elas chegam a corresponder aí 1/4 da nossa força de proteção. Ou seja, 1/4 da nossa força de proteção geralmente é perdida. Somente uma parte aí pelos materiais mesmo, outra parte pelo jeito que é feita a ancoragem da nossa peça e também pelas propriedades físicas do material, a gente perde proteção ao longo do tempo. Então a gente tem aí a divisão de perdas imediatas, que são as perdas aí por exemplo, perdas por atrito, perdas por acomodação da ancoragem, perdas por encurtamento imediato do concreto. E nós temos perdas progressivas, que vão ser devido aí à retração e fluência do nosso concreto, que é algo inevitável no concreto. Fluência e retração, não importa se a gente está utilizando concreto protendido ou concreto armado, ela vai acontecer. É uma reação química e física do nosso concreto. São aí propriedades físicas do material, não tem como mudar.
E a gente tem que considerar isso na hora de fazer o dimensionamento das nossas peças em concreto protendido. Apesar de que nesses exemplos aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, porque são cálculos aí relativamente complexos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui primeiro? A gente vai ter que determinar aí uma tensão devido aí à nossa proteção no tempo infinito. Só que a gente ainda não tem um valor aí de proteção, o valor dessa força de proteção que vai causar uma tensão. O que a gente vai fazer então para determinar esse valor? A gente vai montar uma equaçãozinha aqui que vai resultar para a gente na tensão na borda inferior e na borda superior. Vamos dar início então aqui. Vamos chamar de tensões devido à proteção. Vamos colocar aqui tensão no tempo infinito. A primeira coisa que a gente vai ter que determinar aqui é a excentricidade de proteção, que vai ser o nosso CG da nossa peça, menos um cobrimento aí da nossa armadura ativa. Como a gente ainda não conhece a quantidade de cabos exata que a gente vai ter, a quantidade de cordoalhas que nós vamos ter que utilizar, nós vamos ter que utilizar ali um valor de CB, que foi um valor arbitrado aqui, ó, que foi o valor daquele primeiro cabo que a gente tem aqui no exemplo, que está passando a 15 centímetros. A gente vai ver se com aqueles dois cabos ali a nossa peça vai poder ser bem dimensionada e quantas cordoalhas vão ter que passar dentro daqueles dois cabos. Então, a gente está arbitrando que a altura do primeiro cabo ali é de 15. Então, vamos chamar aqui de CB e vamos falar que a excentricidade de proteção da nossa peça é de 0,61 metros, ou 61 centímetros. Então, vamos determinar aqui qual que é a tensão na borda superior. Vamos chamar aqui de sigma S no tempo infinito. Ela vai ser o quê? A nossa proteção, ela sempre causa uma compressão no concreto. Sempre, sempre, sempre. Falou em proteção, a gente tem aí uma compressão do concreto. Então, o primeiro termo que nós temos aqui é referente a essa proteção. Vai ser, então, 1 sobre a área de concreto que nós temos. Então, esse valor sempre será negativo. E agora, para a borda superior, nós temos a outra parcela. Essa outra parcela, ela será positiva, ou seja, será uma tração, porque a nossa proteção ela tende a tracionar a borda superior e comprimir a borda inferior. Então, aqui a gente vai colocar o sinal de mais, a excentricidade de proteção dividido pelo momento resistente da nossa peça. Isso vai dar para a gente 1,581. Esse 1.581 ele vai ser multiplicado pelo nosso P infinito. Vamos colocar aqui um símbolozinho de infinito. E o que a gente vai fazer? A gente vai determinar uma força no tempo infinito e multiplicar por esse 1,581. Mesma coisa a gente vai fazer para a borda inferior. Vamos chamar aqui de sigma I no tempo infinito. Novamente vai ser menos 1 sobre AC, que é representando a compressão aqui da nossa peça. E agora na borda inferior, a gente tem aí a compressão. Então, esse sinal aqui de mais vai passar a ser menos. E nós vamos ter o EP sobre o momento resistente inferior, que vai dar aí para a gente menos 8.427. Vamos colocar aqui 8.427 vezes P infinito. Esse daí então vai ser os valores que a gente vai utilizar nessa verificação aí para a gente determinar qual que é a nossa força aí de proteção que a gente vai ter que utilizar. E como que a gente vai fazer então para determinar essa força que a gente vai ter que utilizar na nossa peça? Como que a gente vai determinar então qual que é a força que a gente vai precisar? A gente vai fazer a verificação no estado limite de formação de fissuras, utilizando a combinação frequente, e a verificação do estado limite de descompressão, utilizando lá a combinação quase permanente. E a gente vai conseguir encontrar uma força de proteção que não extrapole os limites de cada uma. Então vamos lá dar início. Vamos fazer aqui a verificação do estado limite de formação de fissuras para a combinação frequente. E o que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai determinar
o estado limite de compressão excessiva que a gente tem aí no nosso concreto. A norma, ela não fala qual que é esse limite. Ela também estabelece um estado limite de compressão excessiva lá para o estado limite último no ato de proteção, que a gente vai ver aí nos próximos vídeos. Para essas verificações aí no tempo infinito, que é de formação de fissura e descompressão, a norma ela não estabelece. Só que há uma convenção aí de vários projetistas que utilizam aí 60% do valor do FCK. Então, a gente vai colocar aqui esse critério de 60% do valor do FCK, que vai dar aí, então, 18 MPa. Essa daqui, então, seria o limite que a gente pode ter de compressão na nossa peça. O máximo que a gente pode comprimir o nosso concreto aí, aplicando a proteção, seria 18 MPa. Essa, então, é a compressão máxima admissível no concreto. E a gente também precisa calcular o FCTK inferior, que seria aí a nossa tração máxima admissível no concreto. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem lá algumas equaçõezinhas na norma que nos retornam esse valor, mas de modo geral a gente vai ter aqui 0,21 vezes o valor do FCK elevado a 2/3. Isso aqui multiplicado por αs, que é em relação ao tipo da nossa seção, conforme a gente viu lá no primeiro vídeo. E a gente vai ter aí um limite de tração no nosso concreto de 2,433 MPa. Essa então é a tensão admissível que a gente pode ter aí na nossa peça. Com base nessa tração máxima é que a gente vai determinar qual que é a força que a gente tem que introduzir na nossa peça. Então vamos lá. Vamos fazer aqui para o nosso P infinito, o que ele vai ser? Para que a nossa peça não tenha mais do que 2,43 MPa de tração, nós vamos ter que pegar ali o FD da combinação frequente inferior, que é a borda que está gerando tração aí para a gente, ó, de 14.246,257 kPa. Nós vamos ter que pegar esse valor aqui, menos o FCTK inferior vezes 1000, para passar aqui para a unidade correta. Vamos colocar entre parênteses e vamos dividir isso aqui tudo. Vamos pegar aqui em operadores o módulo, para esse valor sempre sair positivo, que vai ser esse sigma I no tempo infinito, que é o valor de menos 8,427. Então, a gente coloca ele aqui. E isso aí vai resultar para a gente uma força de proteção no tempo infinito, que a gente vai ter aí, de 1.401,909 kN. Essa daqui, então, é a força que a gente vai precisar introduzir na nossa peça, para que o estado limite de formação de fissuras esteja satisfeito, para que a tração no nosso concreto seja de no máximo 2,43 MPa. Se a gente colocar menos força do que isso aí, a gente vai extrapolar esse limite. Então, agora a gente vai fazer essa verificação, se passou ou não. Então vamos chamar aqui de sigma S, que vai ser o quê? Vai ser o nosso sigma S para o tempo infinito, que a gente calculou aqui em cima, ó, vezes o nosso valor de P infinito, que a gente acabou de encontrar. Vamos colocar isso aqui entre parênteses. Mais o valor que a gente tem aqui de FD frequente superior, que a gente está estudando ali a borda superior. Então, fazendo esses cálculos, a gente vai ter uma tensão aí de compressão na borda superior de 5.079,058 kPa. Essa então é a tensão que a gente tem ali atuando na nossa borda superior, depois que a gente introduz lá a proteção. Porque a proteção ela visa equilibrar esses carregamentos que nós temos aqui atuando. Então, com o auxílio da proteção, a gente tem que equilibrar aqui esse FD frequente aqui superior. A gente tem que, então, equilibrar essa tensão que a gente tem aqui na borda superior e a tensão que a gente tem na borda inferior, que seria uma tensão de tração. A gente tem que, então, com o auxílio da proteção,
equilibrar isso aqui a valores aceitáveis pela norma. Então vamos copiar aqui de cima e vamos fazer agora para a borda inferior. Pô, não copiou. Então vamos mudar aqui para sigma i. E aqui onde é sigma s a gente muda para sigma i. E o FD frequente inferior. Com essa força de protensão aqui introduzida na nossa peça, a tensão de tração na borda inferior será 2.433,033 kPa. Se a gente dividir isso aqui por 1000 para passar para MPa, nós chegamos aqui ao valor de 2,43. Então, a borda superior está com uma compressão dentro do aceitável, que seria aí o máximo de 18, e a tração está aí de 2,43. Então, nossa peça nessa primeira verificação aí na seção central está cumprindo os requisitos tranquilamente, tá bonitinha lá dimensionada. Agora a gente precisa fazer a verificação do estado limite de descompressão, utilizando aí a combinação quase permanente. Vamos colocar aqui verificação do estado limite de descompressão na combinação quase permanente. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente o que a gente fez ali em cima. Vamos chamar aqui de P infinito. Só que agora a gente não vai utilizar essa equação toda aqui. Por quê? Nessa segunda verificação, a de descompressão, a gente não pode ter tração em nenhum ponto da nossa peça. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar aqui o valor de FD Qperm inferior, que é para quase permanente, aí inferior, que aqui está gerando tração na nossa peça, dividido pelo valor aqui de sigma i no tempo infinito, sempre em módulo. Isso resulta para a gente em 1.605,474 kN. Essa, então, é a força que a gente tem que ter na nossa peça no estado limite de descompressão. Vamos fazer aqui, então, a verificação do nosso sigma S para ver se ela está cumprindo os requisitos. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez ali em cima. É aplicar a mesma equação. Vai ser sigma S no tempo infinito vezes o nosso P infinito mais o FD, vamos chamar aqui FD, Qperm superior. Isso vai resultar para a gente aí em menos 4.389,811 kPa. Essa então é a tensão que a gente tem aí na borda superior. Vamos copiar aqui para baixo e vamos colocar aqui na borda inferior. Vamos fazer essa mesma análise para inferior. Qual foi o valor? 0 kPa. Então, tá beleza. A nossa peça não está sofrendo descompressão, utilizando essa força aqui de 1.605,474 kN. Como a gente pode ver, nós temos então duas forças no tempo infinito. Nós temos dois P infinito aí, ó. Um de 1.401 e um de 1.605. Qual que a gente vai ter que utilizar? O maior. Porque se a gente utilizar aqui 1.401, se a gente for fazer essa experiência aqui, ó, em vez de usar o 1.605, a gente vai ter aí uma tensão de tração. Pequena, mas vai ter, de 1,71 MPa. Então a gente não pode utilizar esse valor. Então, vamos colocar aqui. Vamos aumentar esse quadradinho. A força de protensão utilizada na viga deve ser de 1.605,474 kN, que é a maior entre as duas encontradas. Se a gente utilizar esse valor aqui, na verificação aqui de cima, a gente vai ver que até diminuiu um pouquinho. Ó. Antes era... Vamos pegar aqui, vamos dar um Ctrl Z para ver aqui. Antes era 5.079, com essa força maior, ela passou para 4.757. Então ali está ok.
mesmo utilizando essa força maior. Se a gente fizer essa mesma experiência aqui para a borda inferior, a gente vai ver que a nossa tração até diminuiu, de 2,43 para 0,71. Então, novamente, utilizando essa força maior, a nossa peça vai estar bem dimensionada, tanto no estado limite de formação de fissura quanto de descompressão. Como a gente já conhece então a força de proteção que a gente vai utilizar, nós podemos determinar a quantidade de cordoalhas. Então vamos colocar aqui determinação da quantidade de cordoalhas. Fazer essa determinação aqui também é bem simples. A gente vai ter aí perdas de 25%. A gente não vai calcular essas perdas aqui nessa sequência de vídeo, porque é um esquema um pouco complexo. A gente ia precisar de muitos vídeos para a gente entender como que é o processo. Então a gente vai estimar aí, que foi um cálculo que eu fiz, de 25% de perdas. Só para a gente ter uma noção de como que a gente faz o dimensionamento de uma viga aí em concreto protendido. Vamos colocar aqui então perdas de proteção de 25%. Nós temos então aqui já lançado ali em cima também o nosso valor de ΔPI, que foi o 0,25 que a gente utilizou. Vamos colocar esse PI aqui subscrito. Então, esse valor aqui de ΔPI, que a gente estimou aí de 25% de perda, que tirando aí da porcentagem dá 0,25. Vamos voltar aqui. E agora a gente pode então estimar qual que é a nossa força PI, que é a nossa força inicial. Porque no concreto protendido nós temos aí o PI, o P0 e o P infinito. O PI é aquela força que a gente vai aplicar lá no macaco de proteção. O P0 é a força que a gente vai ter ainda na viga após as perdas imediatas. E o P infinito é a força que a gente vai ter atuando na nossa viga após todas as perdas de proteção, que é as perdas imediatas e diferidas. Então, o nosso PI aqui, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Vamos chamar aqui de P infinito, dividido por, abre parêntese, 1, menos aquele ΔPI. Isso vai dar aí para a gente, então, uma força de proteção de 2.140,631 kN. Essa daqui, então, é a força aplicada na viga. 2.140,631 que a gente tem que aplicar. E com isso a gente pode determinar aí quantas cordoalhas a gente vai precisar. Só que a norma ainda prescreve para a gente mais uma verificação, para a gente determinar qual que vai ser a tensão máxima que a gente pode aplicar em cada uma das cordoalhas. Qual é a tensão? Vamos pegar aqui, eu tenho ela comentada aqui, no item 9 ponto alguma coisa. Vamos achá-lo aqui. Perdas. Valores limites por ocasião da proteção. É isso aqui que a norma nos diz. Como nós estamos trabalhando ali com uma armadura pós-tracionada, a gente tem que se ater a essa parte aqui da norma. Nós temos aqui também cordoalhas engraxadas e outros tipos de aços. Não vem ao caso agora. Então, por ocasião da aplicação da força PI, a tensão sigma PI da armadura de proteção na saída do aparelho de tração deve respeitar os limites de 0,74 vezes FPTK e 0,87 vezes FPYK para aços de classe de relaxação normal. Não é o nosso caso. A gente está utilizando lá a relaxação baixa. Para o nosso caso, a gente tem que utilizar isso aqui, que é 0,74 vezes FPTK e 0,82 vezes FPYK, que são aí para aços da classe de relaxação baixa, conforme é dito aqui pela norma. Então, vindo aqui, nós vamos ter aqui o nosso sigma PI, que vai ser então 0,74 vezes o FPTK, que é aqui, se a gente vir aqui em cima, é 1900, que é a resistência característica do nosso aço. E o FPYK é 1710, que seria aí a tensão de escoamento do nosso aço.
Apesar desses aços de alta resistência não possuírem um patamar de escoamento, a gente arbitra isso aí em 1710. Continuando aqui, a gente vai ter aí 140,6 kN por metro quadrado. Ou vamos colocar aqui kPa. Então, esse daqui é o primeiro limite que a gente tem. O segundo, vamos chamar aqui também de sigma i, vai ser lá o nosso 0,82, que a gente tem aqui na norma, vezes FPYK. Então, vezes FPYK. Deu 140,22 kPa. Qual que é o que a gente tem que utilizar aqui? Nós temos que utilizar aquele que é menor. Então, vai ser aí 140,22. Sabendo disso, vamos aqui. A área de proteção vai ser o quê? Vai ser o nosso PI dividido pelo sigma PI, que é 140,22 kPa. Isso vai resultar para a gente, então, em 15,266 centímetros quadrados de armadura. Se a gente passar isso aqui para cordoalhas, vamos colocar aqui QTD cordoalhas, vai ser o que? Vai ser a nossa área de proteção dividido pela área de cada cordoalha, que nós temos aqui, que é de 1,01 centímetros quadrados, que é a cordoalha de 12,7 milímetros. Isso vai dar para a gente aí 15,15 cordoalhas. Essa é a quantidade que a gente tem aí na nossa viga, que a gente vai ter que utilizar. O que a gente vai fazer aqui então? Vamos deixar ali em cima mesmo, na frente. Vamos abrir uma caixinha de texto aqui. Vamos colocar aqui, utilizar então 16 cordoalhas, porque a gente não tem essa quantidade aqui exata de cordoalhas. Então a gente arredonda para cima. Porque se a gente arredondar para baixo, vai aumentar a força introduzida aqui, ó, vai extrapolar esse limite. Então a gente coloca 16 cordoalhas. Então, utilizar 16 cordoalhas a serem distribuídas em 2 cabos com 8 cordoalhas cada um. Vamos colocar aqui 12 cordoalhas de 12,7 milímetros cada um. Então a gente vai utilizar aí 2 cabos de proteção, conforme a gente já previu anteriormente, e cada cabo vai ter 8 cordoalhas. Bem, esse vídeo já ficou grande, então a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai fazer a disposição desses cabos aí, ó, na nossa peça, e vamos fazer essas verificações aí novamente, agora utilizando o nosso CG real, o nosso centro de gravidade aí real da nossa peça. A gente vai pegar um cabo representante e fazer esse centro de gravidade, para a gente determinar novamente se as tensões estão ok ou não, e ver se realmente, com o dimensionamento final, vão ser necessários somente 16 cordoalhas aí na nossa peça, porque o concreto protendido ele tem muito desses processos iterativos, a gente tem que fazer o mesmo cálculo algumas vezes até convergir. É isso aí que os programas computacionais fazem. Então a gente já estimou a força de proteção que a gente precisava, já estimou quantas cordoalhas, agora a gente vai verificar se isso aí está correto ou não. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Por esse vídeo então é isso, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.